Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Eu vou falar sobre o transporte intra-hospitalar do paciente, foco principal no paciente cirúrgico. Os pacientes que vão ser transportados em uma determinada unidade hospitalar vão oferecer maior ou menor necessidade de cuidados segundo o seu estado clínico, a recuperação breve ou prolongada de um determinado procedimento cirúrgico, se esse procedimento cirúrgico é prolongado ou é mais agressivo, cirurgia de grande porte ou não, e assim sucessivamente. Em geral, temos a responsabilidade de garantir que esse paciente não seja submetido a situações de risco de lesão ou queda, compressão de estruturas como proeminências ósseas ou regiões do corpo que têm estruturas nervosas em situação superficial, como nervo ulnar, nervo fibular, a atenção nos pacientes que não estão em condições de se autoproteger, como os pacientes ainda sob sedação profunda, ou pacientes comatosos que necessitam de proteção de estruturas nobres, como por exemplo os olhos, as regiões que possuem dreno, acessos venosos e assim sucessivamente. Então, o paciente que está em condição de se proteger, ele pode eventualmente solicitar ajuda, comentar sobre uma determinada região do corpo que está numa situação de risco ou com dor por uma região que foi submetida à cirurgia, um paciente que vem para o centro cirúrgico com uma fratura em determinada região que deve ser protegida. Então, a mobilização desse paciente é uma mobilização que deve ser cuidadosa, mas esse paciente ainda tem a capacidade ou de se proteger ou de solicitar ajuda. Mas aquele paciente que está sob sedação profunda, o paciente com estado neurológico de maneira tal que o impede de se proteger contra as agressões e posição desconfortável ou que possa gerar lesão, esse paciente deve ter uma atenção especial. O transporte, a transferência desse paciente de maca para mesa cirúrgica ou vice-versa, deve ser também uma transferência com muito cuidado, que também vai depender do grau de dependência desse paciente. Se o paciente está acordado, não tem dor, não tem nenhuma região do corpo sob risco, ele pode passar sozinho de uma situação para outra, mas aquele paciente que ou vem de uma situação de trauma, ou está anestesiado, ou está em coma, esse paciente deve ser transferido em bloco com o auxílio de pelo menos 4 profissionais, onde um profissional vai ficar no polo cefálico, protegendo a coluna cervical e a cabeça do paciente, outro profissional vai ficar nos pés do paciente para manter, durante o transporte, esse paciente em bloco, então protegendo contra, contra traumas, contra contato, contra situação de risco de abrasão de pele, e 2 profissionais vão ficar, um de cada lado do paciente, para ajudá-lo no transporte, na transferência de um suporte como a maca ou a mesa cirúrgica para outro suporte. Então, essa transferência em bloco, de preferência elevando o corpo do paciente, se for possível, para que não arraste o paciente, com utilização preferencial ainda daquele equipamento de transporte, como o chamado transfer, onde o paciente é posto sobre esse transporte e com auxílio de lençóis ou tecidos, campos cirúrgicos, esse paciente é então tracionado sobre estruturas que têm capacidade de deslizamento, para que esse paciente então seja transferido sem trauma para o paciente, sem necessidade de grande esforço, para que não haja lesão também da equipe que está transportando esse paciente. Então temos aqui
A primeira figura, um paciente que tá acordado, que pode eventualmente passar espontaneamente e de forma ativa de uma estrutura para outra. Aqui uma simulação do paciente que vai ser transferido e aqui uma foto onde o paciente está sendo transferido de um leito para a maca, provavelmente, ou vice-versa, com o auxílio de uma equipe que vai proteger esse paciente, mantendo sempre o corpo inteiro em bloco. E no momento em que esse paciente vai para a mesa cirúrgica ou vai para a maca, a utilização de cinta de segurança contra a queda é também muito bem-vinda na proteção desse paciente. Lembrar que os pacientes, quanto mais graves, quanto mais dependentes de infusão de drogas, principalmente pacientes em ventilação controlada, são os pacientes que no transporte intra-hospitalar vão oferecer mais chances de complicação, são pacientes que podem eventualmente ter desfechos desfavoráveis, como aumento do tempo de internação hospitalar ou outras complicações também. Então, a base de cuidados de um paciente na sua transferência, principalmente como foi dito no diapositivo anterior, aqueles pacientes de maior gravidade, pacientes dependentes de droga, pacientes com bomba de infusão, por exemplo, pacientes com dreno, pacientes com estomias, são pacientes que merecem muita atenção e que devem ser transportados e transferidos com muito cuidado. É preciso que seja tomado o cuidado de perguntar no destino do paciente se o leito dele, o procedimento ao qual ele está sendo destinado, já está com a logística toda pronta para a recepção desse paciente, principalmente pacientes de maior gravidade. São pacientes que está sendo transferido do centro cirúrgico para a UTI, se a UTI está com todo o aparato que ele necessita para manter os cuidados dele, se ele é um paciente que está em ventilação mecânica, por exemplo, se os dispositivos de suporte desse paciente na chegada dele na UTI está tudo pronto, se ele se já está autorizada a transferência dele e assim sucessivamente. É importante que seja feita que seja tomado muito cuidado na transferência desse paciente da mesa cirúrgica para a maca, da maca para a mesa cirúrgica, da maca para o leito de UTI e assim sucessivamente. Todas essas transferências sendo feitas com muito cuidado, sempre com a observância dos acessos venosos, drenos e sondas e assim sucessivamente, com muito cuidado para que não haja remoção de equipamento acoplado ao paciente. A monitorização deve ser cuidadosa, a fixação do tubo orotraqueal, quando presente, deve ser feita muito cuidadosamente. A conexão do tubo traqueal ao equipamento de ventilação também deve ser mantida sob segurança e a monitorização permanente desse paciente, desde a sua retirada da origem até o destino, deve ser mantida permanentemente. O paciente que depende de oxigênio ou que pode vir a depender, deve trazer consigo esse oxigênio disponível. Se ele está em ventilação controlada, deve ser mantido algum backup de socorro caso aconteça alguma intercorrência com os aparatos de ventilação mecânica desse paciente. Então, pelo menos um ambu, uma fonte de oxigênio, material de intubação quando possível e todas as alternativas caso venha a ter alguma pane durante o trajeto. Pode haver término ou interrupção do fornecimento de oxigênio por algum motivo, ou a bateria do ventilador mecânico pode vir a ser esgotada no transporte. Tudo isso deve ser visto anteriormente à retirada do paciente da sua origem. Mas mesmo que tenha sido feita toda a checagem, como é o ideal ser feito, o backup deve estar sempre disponível. O paciente instável hemodinamicamente não deve ser transferido imediatamente
e, se o for, deve ser transferido com medicação de suporte hemodinâmico, caso haja alguma intercorrência. É muito importante ter meio de comunicação com a origem e o destino do paciente durante o trajeto, na forma de comunicação por rádio ou pelo celular, e a facilitação do transporte desse paciente, conhecendo bem o trajeto, alguém chamando o elevador, por exemplo, antes do paciente chegar ao elevador, o elevador já tem que ter sido acionado, tem que estar esperando o paciente, tudo na tentativa de diminuir o tempo de transporte, que é um outro fator importante. O tempo de transporte está diretamente relacionado com a possibilidade de intercorrências no transporte, aumenta a chance de complicação. É importante também que seja feito o relatório do paciente com todos os dados de história clínica pregressa, história patológica cirúrgica atual, relatos de intercorrências tanto no intraoperatório quanto no trajeto do paciente devem ser feitos, e as informações relevantes, todas transmitidas à origem, ao destino do paciente. Cuidar durante todo o trajeto com atenção tanto aos drenos, acessos venosos e eventuais monitorizações invasivas, assim como também o cuidado de proteção contra pressão excessiva de proeminências ósseas, pressão contra as o polo cefálico do paciente, cuidado para não ter nenhum fio ali de acesso venoso ou de monitorização perto dos olhos do paciente. Existe sempre o risco de alguma coisa estar pressionando ali estruturas sensíveis, então todo cuidado deve ser tomado para que não haja contato que leve risco de lesão ao paciente. Não é muito difícil, por exemplo, na tentativa de manter os monitores, por exemplo, muito próximos ao paciente, o contato com proeminências ósseas, como a região tibial, o joelho, etc. Então, tem que ser feito tudo com muito cuidado. Evitar risco de queda, evitar abrasão de arrastar o paciente de uma localização para outra, deve ser feito com muito cuidado. Na transferência de maca para mesa cirúrgica e vice-versa, tem que sempre ter o cuidado de garantir, de conferir se a mesa cirúrgica está fixa e a maca de transporte ou a cama do paciente também está fixa, para que não haja aquele risco de, quando a gente traciona o paciente, ocorrer deslizamento, ou a maca corre um pouquinho para lá, ou a mesa que não estava travada idealmente, então pode abrir um espaço ali entre as duas superfícies e o paciente vir a cair nesse acidente terrível. O paciente deve ser coberto, deve ser protegido não só em relação ao frio, a exposição a frio ou vento que eventualmente pode circular nos corredores do hospital, mas também proteger a dignidade do paciente. A região que deve ser exposta do paciente deve ser a menor possível e só o que for necessário para se observar. O paciente tem que ser monitorizado durante o transporte, e essa monitorização vai ser compatível com o nível de gravidade do paciente. Obviamente, disponibilizar sempre o número ideal de profissionais nessa transferência. Um paciente acordado, estável hemodinamicamente, fez uma cirurgia de pequeno porte, acordado, responsivo, sem risco, duas pessoas podem tranquilamente levar essa maca para lá e para cá sem grandes problemas. Um paciente de maior gravidade deve idealmente levar nesse transporte como companhia um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os pacientes com ventilação mecânica, um fisioterapeuta para que acompanhe e auxilie nos cuidados que eventualmente podem ser necessários durante esse trajeto.
À medida que a tecnologia relacionada a tratamento médico hospitalar evolui, as possibilidades e as indicações de transporte desse paciente aumentam progressivamente. Alguns exames podem ser realizados à beira-leito, um eletrocardiograma, uma ultrassonografia, mas existem procedimentos que ainda necessitam de ser realizados à distância do leito desse paciente. Uma tomografia, uma ressonância, sendo a tomografia o exame complementar que é solicitado com mais frequência e o que está relacionado devido a essa maior frequência e a gravidade relativa do paciente também, há uma incidência maior de intercorrências. Além disso, é um lugar que não é normalmente adaptado ao atendimento de pacientes graves. Quando existe um aparelho de anestesia, esse aparelho muitas vezes não é um aparelho de grande qualidade. Então, hoje há uma tendência a reverter essa dificuldade de se trabalhar com pacientes de gravidade sem a aparelhagem adequada. Mas o anestesiologista sempre tem alguma dificuldade no atendimento desse paciente em setores à distância do centro cirúrgico, devido à falta de prática com o paciente anestesiado, falta de prática no atendimento a esse paciente, no auxílio ao anestesista nessas regiões do hospital onde o paciente anestesiado não é recebido com tanta frequência. É preciso atentar que esses pacientes normalmente, principalmente os pacientes mais graves, vêm de um lugar onde eles estão sendo tratados em situação de muito cuidado de monitorização, tratamentos intensivos, bomba de infusão, ventilação mecânica, e muitas dessas terapias às vezes são interrompidas ou os cuidados são reduzidos no transporte e no destino desse paciente. Então é preciso que tenha muito cuidado para reduzir a mudança de intensidade de monitorização e tratamento quando esse paciente sai, por exemplo, da UTI, quando esse paciente sai do centro cirúrgico e vai para a UTI. Lembramos sempre que o paciente que vai do centro cirúrgico para a UTI é um paciente que acabou de ser operado, ele estava sendo anestesiado e monitorizado com a maior quantidade de recursos disponíveis no hospital e não pode ser descuidado, reduzida a intensidade de cuidados de atenção a esse paciente no transporte. Então, os cuidados relacionados à ventilação, à monitorização cardiovascular e a disponibilidade de drogas vasoativas, se é que esse paciente vinha em uso delas, deve ser mantido durante o trajeto. É muito comum esse paciente, por exemplo, estar com um braço ou uma perna numa situação que não é o ideal, uma compressão daqui ou dali, então tem muito cuidado para a liberação de contato contra regiões onde há passagem de nervos superficiais ali, como foi mencionado anteriormente, principalmente o nervo fibular, o nervo ulnar, mas também na região de maléola ali, o nervo, os nervos que passam superficiais ou as proeminências ósseas que facilmente geram isquemia e lesão de pele nesses pacientes. Então, é muito importante estar atento a tudo isso e importante, como foi dito anteriormente também, a atenção e o preparo com backup de algum recurso que possa vir a falhar nesse transporte. Por exemplo, uma bomba de infusão que acabou a bateria ou ela parou de funcionar por algum motivo ou está detectando ar e a gente não percebe, tem dificuldade para manusear. É sempre bom ter uma droga vasoativa de resgate para injeção em bolos durante esse trajeto e também a disponibilidade de um ambu, de material de intubação. Esse paciente pode sofrer alguma remoção, deslocamento de tubo, por exemplo, traqueal, nesse trajeto. Todo cuidado para que isso não aconteça deve ser empreendido, mas às vezes acontece e você tem que estar preparado para corrigir essas intercorrências. Esse estudo levantou
a quantidade e a variação de intercorrências que ocorrem durante o trajeto. Então, tanto intercorrências relacionadas diretamente ao paciente, como alteração de pressão arterial, alteração relacionada à ventilação, mas também as alterações que podem acontecer por conta de erros, falhas ou algum tipo de intercorrência que está diretamente relacionado com a logística de transporte do paciente, a falha do equipamento, a falha da equipe, eventos adversos relacionados a essas questões e também as relacionadas ao próprio paciente. Então, as intercorrências relacionadas ao paciente invariavelmente estão mais relacionadas tanto à ventilação quanto à parte hemodinâmica, enquanto as relacionadas à logística de transporte estão relacionadas à, à remoção de sonda nasogástrica, remoção de sonda vesical ou remoção de um acesso ou a bateria de um determinado aparelho que interrompeu o seu funcionamento. Então é importante que sejam feitos esses estudos demonstrando que as coisas que costumam acontecer para a gente estar preparado para saber por que acontecem essas coisas e também se preparar para evitar que aconteçam ou para tratar, caso mesmo que tomemos as medidas adequadas para prevenção, se essas situações vierem a acontecer, a gente tem que saber o que costuma acontecer para tratar rapidamente antes que esses eventos tragam um desfecho mais grave. Então, está preparado para um broncoespasmo, está preparado para uma pressão arterial que sobe muito ou que baixa muito. Muitas vezes o paciente apresenta uma hipertensão arterial durante o trajeto por causa de dor, por exemplo, o sujeito que acaba de ser despertado de uma anestesia. Então, se por acaso ele vem a sentir dor ou a bomba de infusão que está trazendo analgésico para esse paciente para de funcionar, tem que ter algum resgate para isso. Se o paciente apresenta náusea, vômito, o que não é muito difícil de acontecer, porque esse paciente no trajeto tem as mudanças de velocidade, de direção, que podem trazer no paciente mais sensível a essas variações, pode apresentar esses sinais e sintomas que precisam ser tratados de maneira rápida e para que se evite desfechos mais graves. Esse outro autor, de novo, traz esse estudo sobre as possíveis intercorrências durante o transporte, lembrando que, dependendo do paciente, há indicação de uma maior ou menor monitorização. O paciente ventilado mecanicamente deve ser monitorizado não só com oximetria de pulso, mas também a monitorização do CO2 expirado para que se mantenha uma ventilação adequada. Lembrar que, principalmente para pacientes que possam eventualmente vir a apresentar aumento da pressão intracraniana com resultados desfavoráveis, como paciente no pós-operatório de neurocirurgia intracraniana, paciente que tem que ser bem ventilado, manter ali um CO2 expirado dentro da faixa de normalidade, evitar hipertensão arterial, manter a pressão da cabeceira elevada, de preferência a mais ou menos 30 graus, para facilitar a drenagem venosa e evitar acúmulo de líquido no encéfalo e assim evitar também a hipertensão intracraniana. Sempre cuidar que seja um paciente bem ventilado, mantendo a pressão arterial normal e com os cuidados de drenagem postural para que se evite complicações maiores. Mas, obviamente, como foi dito, a monitorização vai ser compatível com o quadro clínico do paciente, com o tipo de cirurgia a qual ele foi submetido e, eventualmente, se o paciente está sendo transportado do centro cirúrgico para o leito hospitalar normal de uma enfermaria, um paciente que não precisa, que não tem dependência de oxigênio, etc. Esse é um paciente mais tranquilo que pode ser monitorizado com equipamento mais simples e de forma não invasiva.
Então, nesse trajeto do paciente, vamos ter sempre que nos atentar contra os problemas relacionados a esse transporte. A movimentação por si já pode trazer alteração hemodinâmica devido à diminuição da resposta autonômica a essa movimentação. Então, pode haver uma bradicardia, pode haver uma diminuição da pressão arterial, como pode também haver uma elevação da pressão arterial nos pacientes, como foi dito anteriormente, que podem vir a apresentar dor, ou naquele paciente que vem em ventilação mecânica, um paciente que está sendo mal ventilado, que se permite o acúmulo de CO2 no paciente, isso aí pode gerar hipertensão, taquicardia e aumento até de sangramento no sítio cirúrgico do paciente. As alterações, então, hemodinâmicas, as arritmias são possíveis e é preciso estar atento para que, nas situações raras, mas extremamente graves, que podem levar a uma parada cardiorrespiratória, estejamos preparados para atender essa situação. Há o risco de depressão respiratória naquele paciente que foi submetido à cirurgia mais prolongada e essa depressão respiratória deve ser detectada o mais rapidamente possível, principalmente nessas situações mencionadas anteriormente. E a desconexão do paciente que vem em ventilação controlada deve ser também percebida de imediato. Os monitores devem ser mantidos com os alarmes ativos e sonoros para que qualquer tipo de alteração importante, como por exemplo a desconexão, seja percebida sem demora. Então, voltamos a falar que é importante a preocupação com aqueles pacientes neurológicos em relação à pressão intracraniana. Voltamos a falar que é preciso uma ventilação adequada, manter os parâmetros hemodinâmicos normais e sempre nesses pacientes de neurocirurgia, principalmente, manter o dorso elevado. Embora em qualquer paciente de anestesia geral, a gente sabe que a elevação do dorso pode melhorar até 30 graus de elevação, pode melhorar progressivamente até cerca de 30% na capacidade ventilatória desses pacientes que vêm em ventilação espontânea. Mas nos pacientes em ventilação controlada é importante também que se tenha essa preocupação em relação aos pacientes neurológicos. É preciso estar atento contra a possibilidade de término de oxigênio nesse transporte, por isso deve ser conferido a quantidade de oxigênio do cilindro que está sendo utilizado no transporte. É preciso também que se tenha uma avaliação sempre com a manutenção preventiva em relação ao funcionamento de bateria desses aparelhos e a observância dos cuidados com acesso a esses drenos para que não haja acidentes relacionados a eles, principalmente drenos de regiões importantes, como dreno de cirurgia intracraniana, cirurgia torácica, e cirurgia cardíaca e assim por diante. Embora ainda não haja muita riqueza de evidência científica, mas alguns trabalhos já começam a ser feitos e até gerando revisões sistemáticas como essa, que fez até uma meta-análise que mostrou, embora com uma heterogeneidade bastante grande, mas mostrou que a taxa total de eventos da ordem de 26%, a taxa de eventos com risco de morte é bastante pequena, mas são eventos importantes, já que trazem o risco de morte, é na taxa de 1,47%. Ele não evidenciou nenhuma, não achou nos artigos relacionados para a revisão sistemática com a sua meta-análise, não achou nenhum caso de morte. Os eventos menores com sinais apareceram com uma frequência de 20,7% e os eventos menores relacionados a equipamentos foi da ordem de 8,97%. Então já temos assim um mapeamento do que pode acontecer, dos pontos de maior insegurança e onde devemos atuar de maneira preventiva e nos preparar também para, caso essa prevenção não seja suficiente, que tenhamos o tal do backup para substituir ou para
corrigir o mal que foi gerado pelo evento que surgiu. No mapeamento do risco do transporte dos pacientes, então, alguns fatores de risco são já elencados de maneira bastante conhecida. O tempo de transporte, principalmente acima de 30 minutos, aumenta o risco de intercorrências, principalmente em pacientes que foram submetidos a procedimentos também prolongados, principalmente procedimentos de urgência, principalmente nos pacientes graves, principalmente se o paciente está entubado, onde aí começa a surgir o risco não propriamente pela patologia, mas os riscos de acidentes, como desconexão, falha de equipamento, falta de oxigênio. Paciente com acesso venoso central, que pode gerar também remoção ou obstrução pelo mau posicionamento daquele equipamento do acesso os equipos, pelo posicionamento, podem não estar adequadamente posicionados, gerando acotovelamento ou até são coisas que podem enganchar aqui na maca ou na mesa cirúrgica ou no suporte da sala de cirurgia na hora da transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, por exemplo, pode haver remoção pelo descuido, pela desatenção a esses equipamentos. E o paciente em ventilação mecânica, como mencionado, é um dos fatores que leva a um aumento importante do risco de complicações e já foi demonstrado em alguns estudos que isso pode aumentar o tempo de internação hospitalar. A associação de paciente grave em ventilação mecânica que necessita de transporte intra-hospitalar gera o aumento do tempo de internação hospitalar pelas intercorrências que podem surgir a partir dessa associação de fatores. As complicações não surgem apenas diretamente pela desconexão. O paciente que vai ter a sua mobilização pode ter hipotensão arterial, vai diminuir o fluxo sanguíneo pulmonar, vai aumentar vai aumentar o risco de ventilação inadequada do paciente, assim sucessivamente. São vários fatores que se associam no paciente em ventilação mecânica que geram um aumento de risco de complicações. E quando não devemos transportar um paciente, mesmo dentro da unidade hospitalar, impossibilidade de manutenção de vias aéreas, num paciente que necessita dessa manutenção é uma contraindicação. Impossibilidade de manter uma ventilação e oxigenação adequada. Você não tem uma fonte de oxigênio ou o respirador mecânico não é ideal para aquele paciente para o transporte e assim sucessivamente. A impossibilidade de manutenção de um padrão hemodinâmico aceitável, a não ser que aquele paciente saia do centro cirúrgico para a UTI ou vice-versa, para uma cirurgia emergencial, que vai ser o tratamento daquela complicação hemodinâmica, se o transporte não vai ser em busca da resolução daquela instabilidade, esse transporte não deve ser realizado. Impossibilidade de monitorização cardiorrespiratória no paciente grave durante o transporte é uma contraindicação. Impossibilidade de impedir risco de queda. Se você não tem como manter esse paciente estável, seguro na maca ou na cama de transporte, esse paciente não deve ser transportado. E, obviamente, um paciente que vai ser transportado, que seja grave, ele precisa de um número de pessoas, de preferência até pessoas bem treinadas na atividade de transporte. Então, se não tem pessoal em número suficiente, não é também indicado fazer a transferência de um paciente em condições graves. E quais são as consequências de uma transferência de um paciente grave? Principalmente uma transferência não muito cuidadosa, o aumento de tempo de internação, risco de queda e trauma, que pode aumentar o tempo de internação pelo trauma que surgiu a partir desse acidente. As lesões por pressão no paciente
que é transportado sem cuidado de proteção com as extremidades ósseas ou regiões onde passam aqueles nervos superficiais. A lesão neurológica é tanto superficial como nesses exemplos que comentei, mas também a lesão neurológica por conta de aumento da pressão intracraniana, principalmente no paciente de pós-operatório neurológico, um paciente de trauma, é um risco também que existe, uma consequência que pode levar a sequela importante até óbito. A pneumonia, tanto por mobilização inadequada, mas também por conta de possibilidade de broncoaspiração, é outra. E há relato também de fenômenos tromboembólicos que podem surgir a partir da transferência de pacientes que têm um risco aumentado dessa complicação. O risco ele aumenta ainda mais durante o transporte, até pela falta de cuidados, que muitas vezes é impossível você manter aquela bota de compressão mecânica alternada, por exemplo, e outras situações. Então, são consequências que podem vir do transporte, mesmo cuidadoso, mas se ele não é cuidadoso, o risco ainda é maior. E quais são as estratégias que podemos utilizar para diminuir o risco desse transporte? Primeiro, o treinamento do pessoal. É preciso que o pessoal seja bem treinado. Não basta pegar aquele paciente da mesa de cirurgia, pôr na maca e sair arrastando essa maca ao longo dos corredores, que os riscos são bastante grandes e quanto maior a gravidade do quadro do paciente, maiores são os riscos. Então, o treinamento, não só o treinamento na lida, no cuidado, na observância de riscos do paciente, mas um treinamento para você fazer ou seguir os ditames da cirurgia segura. Você precisa de identificar esse paciente, saber para onde ele vai, fazer o que e o que ele estava fazendo no local de origem, naquele leito, se ele estava sendo operado, qual cirurgia que foi realizada, se houve intercorrência, a história clínica, se tem alergia, a identificação do paciente, se o paciente está desperto, obter respostas do paciente com perguntas abertas. Não se pergunta se o seu nome é José, pergunta qual o seu nome. Qualquer pergunta que já tenha a resposta no seu fraseamento pode gerar resposta inadequada, porque o paciente está nervoso, ele pode não escutar adequadamente, pode não estar atento e responder positivamente com questões que não são formuladas de maneira cuidadosa. Então, é uma série de quesitos que devem ser obtidos através de um treinamento adequado. O equipamento adequado de transferência, uma maca que sustente aquele paciente daquele peso, com capacidade de protegê-lo contra a queda, monitorização compatível com esse paciente, levar fontes alternativas de oxigênio, caso haja interrupção, falha de algum equipamento de ventilação, ou se o paciente deprimir no caminho. Então, é preciso acompanhar esse paciente com um sistema de bolsa autoinflável na forma do ambu, ou com o fornecimento de oxigênio com o equipamento, o kit, bolsa, máscara, válvula, para você ventilar o paciente, fornecendo oxigênio para ele. Tudo isso fica muito mais interessante, mais factível e mais passível de ser realizado corretamente se segue protocolos. Precisamos ter protocolos, seguir orientações padronizadas em setores que tratam esses pacientes, principalmente de maior gravidade, com o preparo de checklists. Vários trabalhos já mostram que a incidência de complicações vai se reduzindo à medida que utilizamos checklists. Então, é preciso checo a identificação do paciente, o que ele estava fazendo aqui, o que ele vai fazer lá no destino. Checa se você precisa levar material de intubação, oxigênio, se a bateria está carregada do equipamento que vai ser levado como monitorização e ventilação mecânica. Então, checklist é a base principal da formulação de protocolos atualmente, levando à redução de complicação de uma maneira bastante expressiva.
estratégias de backup, conhecimento dos caminhos para diminuir o tempo do transporte, a organização, é preciso que haja organização na equipe de transporte. Quem vai fazer o quê? O médico se esse paciente é de gravidade tal que precisa de médico, enfermeira e fisioterapeuta no seu transporte, cada um desses profissionais precisa levar consigo o relatório compatível desse paciente com toda a história clínica e cirúrgica dele e essas informações devem ser oferecidas a quem vai receber esse paciente no destino. O médico leva a informação para o médico, o enfermeiro leva a informação para o enfermeiro e assim sucessivamente. Sempre garantindo que antes de iniciar o transporte, que o destino desse paciente é um destino que já está preparado para recebê-lo. Principalmente nos pacientes mais graves que precisam de logística de recepção para continuar a monitorização, a ventilação mecânica, isso assim sucessivamente. Aqueles pacientes de maior gravidade que possam necessitar de aconselhamento de especialista, esse deve ser conseguido de maneira atenta. O neurologista indicando qual é a melhor estratégia de transporte, melhor posição desse paciente, o ortopedista no caso de alterações importantes, ou cirurgias de maior porte, como cirurgia de coluna, artroplastia, assim sucessivamente. E sempre revisando as intercorrências que possam vir a ocorrer no transporte para se fazer a discussão de caso a posteriori e identificar as situações que aconteceram, como eventos adversos, por exemplo, e checar a possibilidade de condutas preventivas para que esses não voltem a ocorrer. Aquele paciente que vai ser transportado, como foi dito anteriormente, ele tem uma história que muitas vezes está diretamente relacionada à possibilidade de intercorrências. Então, quem vai receber esse paciente, tanto para transportar como aquele que vai receber o paciente que vem transportado, precisa saber a história do paciente. Então, primeiro saber se o destino dele está pronto, como foi comentado anteriormente, saber da história clínica do paciente, as alergias, medicação em uso, a história cirúrgica do paciente, se a cirurgia transcorreu bem, se teve intercorrência, sangrou muito, precisa de sangue, qual que é a estratégia de tratamento desse paciente, se existem alguns cuidados especiais que devem ser direcionados, e isso a equipe anestésico-cirúrgica deve estar preparado para fornecer essas informações, o relato da cirurgia, onde foi a cirurgia, se houve intercorrência, qual foi, como foi tratada e se precisa, em virtude da intercorrência, mais algum cuidado que não foi planejado anteriormente. As intercorrências no transporte também, como foi mencionado, devem sempre gerar discussões posteriores em busca de melhoramento desse transporte. Para o suporte adequado a essa transferência desse paciente, é necessário que conheçamos o quadro clínico do paciente, saber qual que é o mínimo necessário de monitorização e tratamento, drogas adjuvantes, ou drogas que devem acompanhar esse paciente no transporte para eventuais intercorrências. Se é um paciente que tem uma estabilidade maior, a monitorização hemodinâmica e respiratória, eventualmente o acompanhamento com um desfibrilador, a avaliação do risco-benefício desse transporte, se é um caso de paciente que vai, por exemplo, estar na UTI ou no centro cirúrgico e vai fazer uma tomografia, a relação risco-benefício deve ser bem estabelecida e discutida com o paciente, com os responsáveis, acompanhantes, familiares do paciente, para que seja feita uma tomada de conduta de maneira bastante assertiva e em comum acordo com todas as partes. Como foi mencionado anteriormente, o treinamento da equipe é muito importante e a estratégia para soluções de problemas deve ser estabelecida também
de acordo com o quadro clínico do paciente, como foi mencionado anteriormente, né? Estratégias para recuperação de paciente que perdeu uma intubação ou que teve a falha do equipamento, e assim sucessivamente. E, novamente, a organização é fundamental, a distribuição de tarefas, o que cada um vai fazer nesse transporte. Uma equipe que já é treinada, que já trabalha junto, com muito mais facilidade já vai ter cada um a sua função já pré-determinada. Mas se não há, é importante que um líder designe tarefas para cada um dos componentes que está transportando esse paciente. Uma preocupação diretamente relacionada ao anestesiologista é a transferência do paciente no pós-anestésico imediato, terminada a cirurgia, para onde o paciente vai. Se é um paciente que está muito bem, uma sedação leve, que não teve risco de alteração hemodinâmica e ou respiratória, esse paciente pode ser avaliado para ter alta diretamente para o leito hospitalar dele, ou se um paciente necessita de transferência para UTI ou para a sala de recuperação pós-anestésica, esse paciente deve ser transferido sob vigilância, tanto no transporte, mas também a vigilância no destino. E para isso, deve ser feita a conferência antes de iniciar o transporte, se o destino desse paciente está preparado para recebê-lo, tanto em relação à monitorização quanto em relação às estratégias de tratamento hemodinâmico, respiratório, enfim. Então é muito importante que seja feita essa observação do paciente em relação às pendências fisiológicas que podem ainda não estar recuperada completamente devido à utilização da anestesia nesse paciente. É importante que, como foi dito, seja feito um relatório desse paciente para ser entregue, ou pelo menos o relatório verbal do paciente para ser transferido o paciente, a responsabilidade do seu cuidado, mas com informação tanto da sua história clínica, cirúrgica e do planejamento desse paciente. Toda transferência deve ser feita com passagem de responsabilidade, mas também a passagem de informações do paciente, tanto para transferência do paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, mas principalmente na transferência para a UTI, onde esse paciente vai ser então entregue a uma outra equipe. Todas as transferências devem também ser realizadas com esse relatório feito em prontuário eletrônico ou em papel, com mencionando toda a história, todos os cuidados e todas as intercorrências devem ser registradas nesse relatório. Esse cuidado, ele não é só um cuidado que deve ser feito por mero esmero de conduta, é uma obrigação legal do médico anestesiologista transferir a responsabilidade do paciente que necessita de ser mantido ainda sob algum cuidado de proteção, monitorização e tratamento intensivo. Essas informações, então, devem ser registradas em prontuário também. Essas são algumas fontes de onde extraímos informações para a confecção do vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e se gostaram, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço.